quando Neemias se pronuncia, né, diante do inimigo, que estava convidando ele para congregar, certo? Porque a obra do inimigo já estava pronta, a de Neemias estava destruída. Era uma obra que ninguém acreditava. Era uma obra que ninguém acreditava que poderia subir. Porque os muros estavam fendidos, o povo estava em miséria, não havia recurso econômico, não havia nada. Mas a Bíblia diz bem claro, no capítulo 1 de Neemias, você vai ver que havia uma preocupação no coração de Neemias. E qual era a preocupação, pastor Alessandro? De saber como se encontrava Jerusalém, e de saber como se encontrava o povo que estava em Jerusalém. Mas aonde Neemias estava? Ele estava em uma fortaleza, em uma posição de honra, em uma posição de confiança. Aonde Neemias estava, ele era copeiro do rei. Mas mesmo na posição de honra, na posição de homem de confiança, mas mesmo assim ele se preocupava pela tua cidade. Ele se preocupava com as pessoas. E a Bíblia diz que a notícia que ele teve não era notícia boa. Qual era a notícia, pastor Alessandro? A notícia era o seguinte: a cidade está em ruína. Ou melhor, para Neemias ouvir isso, machucava o coração dele. Por quê? Porque quando Deus chama Salomão para edificar o templo, todo mundo viu aquele templo na sua primeira glória. O pastor aqui falou, por que Deus ama Jerusalém? Por que Deus ama o povo de Israel? Por que tanto esse amor que Deus tem por esse povo? Por que Deus não ama? Será que Deus não ama outras nações? Não é isso daí não, irmão. Deus levanta esse povo para ser exemplo para outras nações. Mas toda a batalha que aquele povo enfrentou foi porque eles se desviaram de Deus. Eles deixaram de ouvir a palavra do Senhor. E Deus permitia que o adversário vinha. Porque aqueles inimigos que vinham sobre o povo de Israel e o povo de Judá era como fosse vara para corrigir e disciplinar. Deus não ia matar aquele povo, Deus estava corrigindo para que aquele povo voltasse para o caminho. Deus estava corrigindo para que aquele povo voltasse para os princípios. Deus estava corrigindo para que aquele povo voltasse realmente para os seus mandamentos. Não o povo queria viver de forma absoluta, de forma aleatória. E a Bíblia diz que quando Neemias ouve isso, Neemias agora faz o quê? Ele chora. Primeiro ponto que eu quero abordar com você nessa noite: quantas pessoas que se alegram com a destruição da igreja? Aleluia! Quando a aula fecha, você se alegra. Desse jeito. Quando os irmãos vivem em lugar vulnerável, nós se alegramos. Bem feito, está pagando o preço. Ninguém mandou errar. É Deus, está cobrando. É ou não é? Mas o posicionamento de Neemias, dentro de uma posição de honra, não foi essa. Foi um sentimento de compaixão. Neemias agora se compadece. Neemias agora ele se coloca no lugar daquele povo. A Bíblia que Neemias chora. Neemias, além de chorar, Neemias agora vai orar. Por que vai orar? Porque no coração de Neemias tinha um propósito. Qual era o propósito? Edificar o muro. De edificar o muro. E a Bíblia diz que Deus agora envia provisão para Neemias. Quando Deus envia a provisão, é que Deus está aprovando a missão que Ele está te dando. A oração e o jejum e o propósito da compaixão de Neemias, ele agora tem um propósito. Agora o propósito de edificar o muro de Jerusalém. Deixa eu mostrar uma coisa. Qual é o tema da campanha? Olhando para onde? No muro, para não descer o nível do meu nível. Olhando para o muro. Para quê? Não desceu. Olha, você tem olhado para o muro. Olhar para o muro simboliza propósito. Neemias agora tinha um propósito. Para quem não sabe, Jerusalém, os muros de Jerusalém tinha 4.018 metros. Só de altura ele tinha 12 metros de altura. Só de largura ele tinha 2,5 metros de largura. Mas o inimigo foi lá e tinha que jogar aquela fortaleza por terra. O inimigo foi lá derrubar uma cidade forte.
novamente a autonomia. Levantar muro é colocar limite para que o adversário não possa entrar. Aleluia. Levantar muro é proteger o que Deus está te dando. Glória a Deus. Então Neemias agora faz o quê? Neemias agora ele tem um propósito. E qual era o propósito, pastor Alessandro, a sua missão? O propósito de Neemias era o quê? Fala, construir. Construir o muro. Qual era o propósito de Neemias? Fala, construir. Qual era o propósito de Neemias? Qual era a missão? Construir. O que, pastor Alessandro? Fala, os muros. De quem? De Jerusalém. Fala, você veio nessa noite para construir ou para derrubar? Pergunta, irmão. Olha para ele, você veio nessa noite para construir ou para derrubar? Desceu, irmão, forte. Então preste atenção, assim, quem tem o propósito de construir, ele tem que manter a postura. Fala, manter a postura. Manter a postura. Mas postura em quê, pastor? Fala, pastor, postura em quê? Fala para mim, pastor, e qual postura que eu tenho que manter? Neemias só não mantinha a postura, mas Neemias mantinha o foco. Fala para o teu nessa noite, você tem que ter postura e você tem que ter foco. Fala, tem que ter postura e tem que ter foco. Fala, você, qual é a tua postura diante desse muro? Qual é o propósito de Deus sobre a tua vida? Qual é o seu foco nessa noite, querido?